Essa guerra hoje não é apenas no Oriente Médio. Ela não começou na Rússia, Ucrânia. Ela já começou há muito tempo atrás. Mas o primeiro conflito de guerra nesses últimos tempos agora começou com o ataque virtual, a desinformação. Em seguida veio as enfermidades, o vírus que se alastrou pelo mundo e ceifou a vida de milhões e milhões, milhares de pessoas no mundo inteiro. Até os animais morreram. Os peixes, a natureza, o desemprego, a miséria, a tragédia. Estamos na década do terror. Na década do terror. Essa guerra mundial terrível, ela se estenderá até 2030. E depois de 2030 virá as consequências, que seguirá destruindo a humanidade. Com força, com a mesma intensidade da guerra atual. Essa guerra terá 6 anos de duração. De 2024, estamos em 2023, mas já está no final do ano. Mas aí eu vou falar 2024, 6 anos com força. Aí vocês vão pensar assim comigo, com o pensamento de vocês, é claro. Será? Eu também pensei assim, será? E até hoje me questiono, será que 6 anos? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa guerra, ela é pela falta de inteligência. É por falta de sabedoria de todos os seres humanos na Terra. Não existe um sábio. Não existe um ungido pelo Eterno, abençoado, em lugar algum na terra. Muitos são adoradores de um Deus único. Isso é louvável. Mas cumpridor das leis todas, impossível. E o Eterno deixou bem claro: quero que cumpra todas as leis, todas, uma a uma. E nenhum ser humano na terra cumpre todas as leis. Nenhuma pessoa religiosa, nenhum justo, nenhum injusto, nenhum judeu, nenhum islâmico, nenhum cristão, ninguém cumpre todas as leis. E a maioria não cumpre lei alguma. Por quê? Porque é impossível cumprir as leis. Por causa do templo, a bússola do mundo, aquela cúpula dourada que está, aquela blasfêmia que está construída por sobre os alicerces do templo de Salomão. Construída sem autorização do Eterno, pelos islâmicos, que estão sendo exterminados de uma localidade chamada Gaza. Exterminados. Todos são culpados. Todos são culpados. Esses islâmicos são terroristas. Não temem ao Eterno. Nem sequer leis alguma do Eterno ele cumpre. Nem o seu próprio nem o seu próprio líder religioso que morreu, Mohammed,
Eles seguem as suas ordens, todas, apenas as que lhe convêm, e as mais brutais, que é matar, exterminar o judeu, cometer suicídio, estuprar mulheres, matar crianças, roubar. Essa terra será lavada por sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas até 2030. Porque ninguém suportará tanto conflito por tanto tempo. A Primeira Guerra Mundial demorou alguns anos. A Segunda Guerra Mundial demorou mais alguns anos. 4 anos, 6 anos a Segunda Guerra Mundial. A primeira também, mais ou menos isso. Ninguém suporta viver tanto tempo em conflito. É impossível. É impossível uma guerra durar com intensidade 10 anos. Com intensidade. Conflito direto. Haverá falta de água, de comida, falta de munição, falta de pessoas para combater, por causa do extermínio em massa de ambas as partes. Nenhum ser humano consegue passar um ano inteiro, dia e noite, caminhando, sem comer, sem beber e sem dormir. É por isso que essa guerra terá um fim. Ela já houve um começo, que foi em 2019, no finalzinho de 2019, e terá um fim em 2030. Na realidade, a data do começo dessa guerra é 2020 a 2010, a 2030. 2020 a 2030. Será a maior guerra já registrada na história, porque ela terá uma longevidade muito grande. 10 anos, mas haverá pacificação em um lugar e conflito no outro, e assim vão revezar em todo o planeta. Quando não tiver uma nação guerreando contra outra, haverá uma guerra civil dentro da nação. Pessoas inconformadas, a fome, a miséria, a destruição, a prostituição, o estupro, o suicídio, o genocídio, violência. Os profetas malditos que profetizaram luta de filho contra pai, de filha contra mãe, de nora contra sogra. As famílias serão inimigas umas das outras. Esses profetas malditos que profetizaram isso, esses homens malditos que profetizaram também, que disseram, que escreveram, que falaram isso. Malditos bilhões de vezes, esses que escreveram no Alcorão também, perseguir e matar aos judeus e aos cristãos, só não fazer isso cerca das mesquitas sagradas. E ainda diz assim, é pior que a morte, a perseguição. A perseguição é pior que a morte. E veja o que está acontecendo com esses terroristas. Estão sendo perseguidos. Não é por acaso que Israel está perseguindo em todos os túneis, em todos os buracos, esses ratos. Porque está no Alcorão. A perseguição é pior que a morte. E quem está sendo perseguido agora? Os terroristas estão fugindo por buracos, igual ratos, igual bichos, levando presas ainda consigo, reféns. Essa guerra terá um fim apenas em 2030. Mas a catástrofe assolará a Terra. As bombas mais intensas, elas explodirão
ceifando vidas, destruindo lugares, quarteirões, cidades, destruindo não só os seres humanos, mas os animais, a natureza. O mal está sobre a terra. No Brasil, existe uma seca tão grande que a última seca, parecido a essa, houve há mais de 100 anos atrás. Há mais de 100 anos atrás, para você ter ideia. Para você ter ideia, há mais de 100 anos. No governo de Bolsonaro no Brasil, a mídia, esses marginais da televisão Globo, William Bonner, marginal, bandido, tarado, sem vergonha, começou a mentir. Todas as redes de televisão começaram a mentir. Todos. Até esse velho vagabundo, Silvio Santos, que é dono da Record, que o Eterno parta ao meio, destrua esse maldito o mais rápido possível, o leve. Essas almas imundas, alma cebosa, eu chamo alma cebosa. Esses falsos judeus, como Volodymyr Zelensky, plantearam a desinformação no planeta. Nos Estados Unidos, em toda parte do mundo, plantearam e planteiam. E o que acontece? Hoje, entrou um bandido no poder, um terrorista no poder do Brasil. Antes, o mundo inteiro, a hipocrisia mundial, política, França, Europa, Estados Unidos, Israel nunca se meteu nisso. Nunca. Israel nunca se meteu nesse tipo de coisa. As pessoas reivindicando que o brasileiro cuide da Amazonas, por causa da queimada, do desmatamento, por causa disso, por causa dos animais, para proteger os índios, e queria ajudar financeiramente. E o presidente Bolsonaro, um homem que agiu com justiça porque foi esfaqueado, sofreu um atentado, porque ele também é corrupto. É corrupto. Foi corrupto. Eu não vou dizer que ele foi corrupto. Então, ele dizia, não precisa, o Brasil tem o suficiente para resolver isso. E a mídia, as ONGs, contratadas pelo terrorista, pelo grupo terrorista PT, pelo Irã, pelo Hezbollah, ISIS, Hamas, Talibã, Rússia, China, tudo destruindo a natureza para tirar do poder um homem que estava fazendo justiça. A desinformação da televisão, maldito seja o William Bonner e todos da Rede Globo, maldito seja todos da Rede Globo, destrua, que o Eterno destrua todo, que parta-os ao meio, que suas vidas sejam destruídas e ceifadas dessa terra para que os justos possam ter espaço aqui. Que sejam destruídos todos, para que os justos tenham espaço aqui na terra. Plantearam o caos, mentindo, desinformando, dizendo que o Amazonas estava em chamas, que eles queimavam na beira das estradas, contratavam pessoas, contratou um grupo de bandidos, ladrões de terra, para destruir famílias, para tomar emprego, desemprego, para planteou o caos. E o bandido agora assumiu o poder. Ele achou que estava tudo bem. O que acontece? A fúria do Eterno caiu sobre todo o povo, todo um povo em uma região no Amazonas. A seca. A província de Manaus, o estado de Manaus, o ar está irrespirável pela fumaça das queimadas.
ocasionada pelo homem, a seca, os peixes morrendo, os animais, as aves, o desemprego, a fome, a miséria. O Amazonas está se transformando em um deserto. O Amazonas está se transformando em um deserto igual o deserto do Saara. Isso por causa da fúria do Eterno. O Eterno, ele não se mete em todas as coisas, porque senão nos tiraria o livre-arbítrio que ele nos deu. Mas ele também age com justiça contra os injustos. Esse bandido assumiu o poder, o grupo terrorista, e o que está acontecendo hoje? O caos na terra. Veja que essa guerra mundial que está acontecendo agora durará até 2030 e depois seguirá o caos por muito tempo. E depois de um tempo surgirá de volta um conflito terrível, a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog, que será uma destruição em massa apenas contra o povo judeu. O mundo inteiro apenas contra o povo judeu. As pessoas estão dizendo: essa agora é a guerra de Gog e Magog. Não é, não é. Será em seguida. Será em seguida. Essa guerra durará até 2030. Israel ocupará Gaza, tomará o controle desse lugar por muito tempo, até 2030. E haverá guerra em todas as partes do mundo. Aliás, em várias partes do mundo. Quando não houver guerra de nação contra nação, haverá guerra civil, guerra interna dentro do país. O próprio povo brigando e se matando. E depois de 2030, durará uma calmaria de destruição apenas. As pessoas morrendo por consequências dos conflitos que estão acontecendo agora. E depois toda a terra se revoltará e tentarão destruir o judeu, porque o judeu será o único povo que subsistirá bem e com força. A única nação que terá força até 2030 e após 2030. Então todos os países estarão arruinados e todos se revoltarão, clamarão, pedirão ajuda. Israel negará, Israel dominará. E todos se rebelarão contra Israel. Todas as nações do mundo. Todos os povos da terra. Isso em uma época mais para frente. E todos os judeus da terra serão obrigados, sem opção de nada, de voltar para Israel. Porque será o lugar mais seguro da terra. E aí se cumprirá a profecia de Isaías. Israel destruirá por definitivo todo Hamas, todos os inimigos. Porque o Hamas de Gaza está apenas em Gaza. Mas o Hamas dos Estados Unidos, o Hamas da Rússia, França, de toda a Europa, de todos os continentes que estão espalhados pelo mundo, são os terroristas que estão em toda parte do mundo. E o lugar onde existe mais terroristas no mundo hoje é no Brasil.
Para você ter ideia, existe mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. E todos são terroristas. Todos. Os que se dizem não terroristas, seus parentes são. E os que se dizem não terroristas são revoltados e aliciadores do terrorismo, financiadores, porque os seus parentes estão sendo mortos, seus parentes foram mortos, foram expulsos, por isso estão no Brasil. E quem trouxe esse povo, quem levou esse povo para o Brasil? O grupo terrorista PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Nove Dedos. O Nove Dedos. O pombo correio do terrorismo é o Lula. Pombo correio do terrorismo. Essa guerra durará até 2030. Essa simples guerra de agora. Porque não existe guerra que dure tanto tempo com bombardeios. A guerra começou em 2020, praticamente, no final de 2019. Mas foi uma guerra virtual, depois uma guerra química que ceifou a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. E depois agora os conflitos. Mas os conflitos de guerra não duram muito tempo. Por vários motivos, como eu já falei anteriormente agora. Falta de munição, destruição de equipamentos bélicos, armamentos. O corpo não suporta tanta luta, tanto conflito. A mente, o cérebro, o cansaço físico, mental, a tristeza, a depressão, o sofrimento, a fome, a sede, a falta de higiene, sem contar as enfermidades que surgirão. Mas acontecerá. E a nação que não estiver guerreando com outra nação será financiadora de outras nações, de nações para que guerreiem. E essas nações que são financiadoras, haverá guerra civil dentro do seu próprio território, porque os justos lutarão contra os injustos, a esquerda contra a direita contra a esquerda. E isso se estenderá até 2030. Depois virá uma calmaria destrutiva. Os corpos cansados, abatidos, as pessoas enterrando seus mortos e em seguida morrendo. As enfermidades, os vírus. E depois, mais para frente, todos verão que o único vencedor, aparentemente, foi Israel. E todos os judeus da terra buscarão refúgio em Israel. Todos buscarão refúgio aí. E o mundo inteiro futuramente verá isso. Clamarão por ajuda e não terão. Pedirão socorro e não terão a Israel. Implorarão para serem escravos de Israel, para terem proteção e não terão. Alguns sim e outros não, como está escrito na Torá. Pedirão para ser escravos. E haverá um novo início. Em seguida, a guerra de Gog e Magog. E aqueles que sobreviverem serão servos. Os inimigos serão servos de Israel. Terão que
ser serviçais àqueles que não são judeus. Está escrito na Torá. A guerra de Gog e Magog não é essa agora. Ela será mais para frente. Mas a terra ficará lavada de sangue, suor e lágrimas. Destruição. Muitos animais serão extintos na terra. Muitas espécies de peixes, aves. O oxigênio será irrespirável. As pessoas terão o desejo natural de viver em outro planeta, por incrível que possa parecer a você, que deve estar até achando engraçado agora. Mas veja que já existe uma ponte construída, Terra-Marte, Marte-Terra. Um homem construiu um foguete, um ônibus espacial para transportar pessoas para viver em Marte, para trabalhar, para construir lá. As pessoas pensarão em uma forma de permanecer vivos. E eu afirmo uma coisa: isso não será o mais importante. E para muitos, isso não será o mais importante, com convicção dirão: prefiro a morte. E muitos cometerão suicídio. Hoje eu estou falando, estamos vivendo isso hoje. Nessa guerra Rússia-Ucrânia, alguns já suicidaram. Em Gaza, muitos palestinos cometeram suicídios. Muitos suicidaram. Houve relatos na Palestina agora, nesse conflito, hoje, eu estou falando hoje, agora, pouco tempo atrás, os prédios que desabaram, as pessoas que ficaram presas aí, sem terem como ser socorridas, usaram objetos para se matarem, cortando o jugular, puxando algum escombro para que outros caiam sobre ele e termine o sofrimento. Isso é suicídio. E acontecerá isso com mais força, de uma forma diferente. As pessoas estarão em pânico. O mundo hoje está em pânico. Isso não é uma profecia minha, isso está escrito na Torá. Está escrito na Torá. Teve um tempo atrás que um judeu foi a um campo dentro do seu próprio território, onde trabalhavam os palestinos, fazendo cultivo cultivo. E aí questionaram o judeu porque ele estava aí. Ele foi e falou: aqui eu faço o que eu quiser, aqui é minha terra, tudo que está aqui é meu. Essa terra foi meu pai Abraão que me deu, herdado por Isaac, Jacó e todos os filhos de Jacó. E vocês aqui estão aqui indevidamente. E eles começaram a rir e disse: essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Vocês estavam espalhados pelo mundo e nós estamos aqui há mais tempo. E o judeu falou: não, nunca saímos daqui. Uma parte saiu, mas sempre ficamos aqui. E essa terra não vendemos a ninguém. Essa terra compramos, ganhamos do Eterno, ainda assim pagamos por ela e é nossa. E eles questionaram, riram. Então o judeu falou: futuramente, em breve, vocês serão nossos escravos. Todos vocês serão nossos escravos. Vocês escreveram no Alcorão: a perseguição é pior que a morte. Vocês serão perseguidos ao invés de perseguirem, porque vocês estão acostumados a perseguir.
mas vocês serão perseguidos e mortos, muitos de vocês. E o que está acontecendo hoje? Os palestinos sendo perseguidos, mortos. Já está em quase 13 mil mortos em Gaza. 13 mil mortos. E ele correndo para os buracos igual ratos, sendo perseguidos de uma cidade para outra, nos hospitais, nas creches, e muitos inocentes morrendo. Filhos de terroristas morrendo. São inocentes as crianças? As crianças são inocentes. Mas quem criou essa inocência? O mal, o terrorismo. Que culpa tem a víbora recém-nascida? Nenhuma. Mas ela tem um veneno letal. E o casal de víboras? Que culpa elas têm? Nenhuma. Mas elas matam. A serpente mata. Esse povo tem que ser exterminado da terra. O terrorista do mundo inteiro tem que ser exterminado. O Irã tem que ser destruído. O Catar tem que ser destruído. Os que financiam o terrorismo têm que ser destruídos. Todos os terroristas têm que ser destruídos. O PT e todos os seus integrantes, a Rede Globo de televisão e todos os seus integrantes, SBT, Band, Record, todos os integrantes, os líderes dessas empresas destrutivas, terroristas, têm que ser mortos, destruídos. Todos eles têm que ser destruídos. Estão ceifando vidas com a prostituição, com a imoralidade, com a desinformação. Todos têm que serem abatidos. E serão. Tem que ser e serão. Está escrito na Torá. Está escrito. Haverá um dia na terra em que todos viverão em um mundo novo, em uma terra nova. Não está falando de viver lá no céu. Não está falando de viver em Marte. Não está falando de viver na Lua. Não. O homem fez um foguete fez um ônibus espacial. O homem mais rico do mundo construiu um ônibus espacial para transportar pessoas para a Lua. Mas o Eterno não prometeu que o povo judeu viveria em paz em Marte, nem na Lua. É em uma terra nova. Uma terra nova. Essa terra ela já foi renovada várias vezes. Ela existe há bilhões de anos. Bilhões de anos. A prova está os animais, os dinossauros. Mas ela foi destruída e renovada várias vezes. Terra nova. Tudo foi acabado e tudo foi renovado outra vez. Terra nova, nova terra, novo céu, novo oxigênio. Em breve agora, o mundo verá todas essas coisas. Esses falsos religiosos, esses falsos líderes, esses rabinos de internet, que não tem sinagoga, que não tem templo, que não tem seguidores, que usa a mídia fake news para se pronunciar e dizerem, eu sou líder, e chega na frente de todo mundo, pessoal, mais forte, aplaudam, me aplaudam. O Papa, os líderes religiosos afeminados, não haverá espaço para
a mentira na terra. Não haverá espaço. O falso judeu não viverá. Só sobreviverá na terra em um mundo novo. Eu estou falando do futuro, em uma nova terra. Só sobreviverá e as pessoas justas. Não será necessário fechadura nas portas. As casas serão abertas. Não haverá roubo. Não haverá discórdia, intriga, imoralidade, prostituição. Não haverá droga, vícios. Não haverá bebida alcoólica. Não haverá vinho. A droga mais destrutiva da terra não haverá. O homem não precisará se alegrar com o vinho para não passar vexame. Não haverá enfermidade. Não haverá radioatividade de químicas nuclear, bombas nuclear. Não haverá nada disso. A terra será raspada, essa crosta imunda que existe dela. Ela será renovada, aflorará nela tudo de bom. Não haverá espinhos na terra. Não haverá espinhos. Não haverá desertos. Não haverá poluição nos rios. Haverá as 4 estações do ano, rigorosamente em dia. Os animais viverão em paz com o ser humano, como no princípio. Não haverá animal peçonhento que ponha em risco a humanidade. O Eterno não permitirá que os anjos malignos, Satã e todos os demônios ponham o ser humano à prova. Porque estamos vivendo já a provação final. Aqueles que passarem nessa provação, aqueles que subsistirem, serão aprovados. Então não precisará de uma nova provação, de uma nova prova, um novo teste. Não precisará que o homem seja posto à prova. Por isso que haverá paz. O homem não precisará plantar para colher. Não precisa trabalhar para comer. Tudo que ele fizer será por prazer. O trabalho, trabalhar com as mãos, o corpo físico, trabalhar, levantar peso, construir, tenho que trabalhar, tenho que ter um emprego para poder comer, dormir, me sustentar, ter minha família. Isso não é uma maldição, é honroso hoje, mas é um castigo. É um castigo, foi um castigo que o Eterno deu ao homem. Você agora tem que trabalhar, tem que plantar para comer, tem que trabalhar para sobreviver nessa terra. Porque o homem foi desobediente com o Eterno. Mas o homem antes não trabalhava, no início de tudo. Não é pecado trabalhar. Não é uma maldição trabalhar. É um castigo. Poucos na terra não trabalham para sobreviverem, para comer. Poucos. Muitos são os abençoados e muitos são os amaldiçoados. Muitos que não trabalham para comer e vestir-se são malditos. Veja o PT do Lula. O Lula não trabalha fisicamente para comer, porque roubou muito. Esse é maldito. Mas muitos são benditos. Então, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Haverá um povo único na terra.
Um povo único de várias partes do mundo serão escolhidos. Os justos apenas. Serão escolhidos os justos. Os que passaram nessa prova de agora. Muitos serão reerguidos do pó da terra, ressuscitarão, ressurgirão em um dia final, para a crise mundial da humanidade, da alma humana, porque haverá um fim, do mesmo jeito que houve um início. O Eterno, na data humana, na data do ser humano, passaram-se bilhões de anos na formação da Terra. Bestias, feras, dinossauros, monstros. E depois o Eterno planejou formar a Terra do jeito dele, como está escrito na Torá. O globo. E tudo era bom. E no sexto dia criou o homem. E tudo foi bom. E o Eterno está dando uma oportunidade a todos hoje. A você. A mim. A todos. Se redimam dos seus pecados. Nos redimamos de nossos pecados, para termos direito a viver em um mundo vindouro. Em breve. Um mundo vindouro em breve, que está preparado para os bons, para os justos, para as pessoas que temem ao Criador. Mas até lá haverá o caos. Infelizmente, até lá haverá o caos da terra. Como eu tenho dito, sangue, suor e lágrimas. Que o Eterno tenha clemência de nossas vidas. Que o Eterno tenha clemência de mim. E me poupe. Poupe a você, poupe a todos nós. Mas isso será inevitável. O que vai acontecer, a catástrofe, as catástrofes, infelizmente acontecerão. Você pode mudar isso na sua vida. Você pode mudar isso, sim. Uma das coisas que mais aborrece ao Eterno é a idolatria. Pega o teu livro evangélico, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, você que crê em Jesus. Se você quer viver eternamente, se você quer salvar a tua família, pega esse livro, tenha ele em suas mãos e pega uma Torá, um Taná, compara os dois. E veja que existe uma diferença muito grande. O livro do cristão é um livro contraditório, cheio de erros, de mentiras, de fake news. Por isso que o Eterno diz, eu escolhi um povo, e esse povo que o Eterno escolheu foi o único povo que aceitou a Torá. O povo do Eterno aceitou a Torá. Nós, judeus, aceitamos Torá, o livro que o Eterno nos deu. E o livro que o Eterno nos deu perdura até hoje, do mesmo jeito imutável. E eu afirmo a você, a Torá não é igual ao Novo Testamento. O Novo Testamento, o Antigo Testamento escrito por pessoas romanas, é totalmente contraditório.
não é verdadeiro. Você pode tê-lo em suas mãos e comparar, é muito simples. Você que segue o islamismo, entenda que o islamismo foi tirado do judaísmo também, cheio de contradições e erros. Veio o judaísmo, o ensinamento que o Eterno deu a todos os judeus. Daí o cristão pegou algumas coisas, distorceu ao longo do tempo. O islâmico, 500 anos depois do cristianismo, com Mohammed, pegou do cristianismo algumas coisas distorcidas e criou esse terrorismo que existe hoje no mundo, essa desinformação religiosa, matar em nome de Allah, Allahu Akbar, e se explodir, matando pessoas inocentes, tentando exterminar um povo, o povo que o Eterno escolheu. Será que não entendem que o judeu é indestrutível? Vem de milhares de guerras, milhares de guerras, e nunca perdeu uma batalha. O povo judeu, Israel, nunca perdeu uma batalha. Foi cativo no Egito, saíram todos, sem um ficar para trás. Ninguém destruirá Israel, ninguém, porque o Eterno ordenou isso. Ele escreveu, está escrito. Quando eu digo ele escreveu, ele usou profetas. Veja que está escrito na Torá: os teus inimigos se ajuntarão em ordem e fugirão em desordem. Por uma porta entrarão e por 7 portas fugirão de sua presença. Veja o que está acontecendo agora. Homens correndo, fugindo por buracos, por covas, tentando ir para o mar, morrendo no mar, sendo mortos no mar, tentando voar e sendo abatidos no ar, pulando muros e sendo mortos, indo para os topos dos prédios e sendo abatidos, prédios sendo demolidos com milhares de pessoas, centenas e centenas de mortos, bombardeios, andando às cegas, ordenados, mandados, saia de uma localidade e vá para outra, e milhares de pessoas vão igual. E quando chega na localidade dizem, se desloque agora para outra, daí vá para ali, para aqui. A miséria e o caos por causa da desordem, da desobediência, da blasfêmia, do terrorismo. Esses líderes do Brasil, todos eles pagarão caro, pagarão o preço, antes que se vá dessa terra. Antes que se vá. Esse homem que casou-se com essa mulher por comodidade, essa mulher, ela faz papel de homem. O prazer dela não é homem, é mulher. Ela sente prazer por mulher. O prazer sexual dela não é por homem, é por mulher. O Eterno combaterá isso. Esse homem também, o Lula, o prazer dele não é por mulher, é por homem. O Lula não sente prazer por mulher, sente prazer por homem. Aí você vai dizer, como assim? Uma pessoa que defende tanto a causa LGBT, a imoralidade, ela é imoral. Uma pessoa que defende tanto o aborto, essa pessoa em outrora já obrigou
a muitos a fazerem abortos de si mesmo. Agora eu pergunto, por que essas pessoas não nasceram um aborto? Por que não foram abortadas? O Eterno não permitiu isso, para que se cumprisse tudo hoje. Mas muitos verão com seus próprios olhos a recompensa dos ímpios. Eu quero ver com meus olhos a recompensa dos ímpios. A recompensa dos ímpios será o sofrimento, a destruição. Eu quero ver. Eu já vejo. O Supremo Tribunal Federal, esses bandidos terroristas do Brasil, do PT, esse partido terrorista do PT, todos eles não dormem. Estão sempre se defendendo e atacando. Mas haverá um dia que não terão como se defender. Haverá um dia que não terão como se defender, porque acabará a munição, a língua será cortada, o cérebro será cansado e entrará em contradição, a loucura tomará conta, a revolta, a depressão, e a única solução que virá em suas mentes será usar a mesma bala que usou Getúlio Vargas. A mesma bala. Esse povo não presta. Nenhum imoral homossexual viverá em um mundo vindouro. Porque estamos agora em um teste. Essa terra, essa vida aqui é uma prova, é uma provação. Os idólatras, que é muito mais terrível que qualquer coisa, a idolatria, e veja que o mundo inteiro é idólatra. O que é que eu te digo? O Eterno, ele odeia a idolatria. Ele criou o homem para adorar ele. E as pessoas adoram a Yeshua. Nem seu nome pronunciam, nem sabem. Chamam de Jesus. E os terroristas que não têm ensinamentos fundamentados em nada do Eterno, seguem um louco, bandido terrorista, Mohammed, que planteia a morte do judeu, o povo escolhido do Eterno. Idolatram esse homem, idolatram seus líderes no Irã, no Catar, na Coreia do Norte. Os norte-coreanos têm que idolatrar a Kim Jong-un, um homem. Esse povo viverá eternamente em um mundo vindouro? Não, não viverá. Não é porque eu estou dizendo, é porque está escrito, é porque o Eterno determinou isso. Até os idólatras sabem, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eles mesmos não serão escolhidos e recitam isso direto. E não pensam, não entendem. Veja que nesse conflito agora de terroristas do Hamas e Israel, veja que Israel fala tudo a verdade, mostra provas, vídeos, os túneis. Disse que embaixo do hospital, desse hospital maior que tem em Gaza, tem túneis. E a mídia já começou a dizer que não. Os terroristas que construíram aí dizem que não estão mentindo. Israel botou a escavadeira e aí um monte de túneis. Armas dentro dos hospitais. Esses que circulam dentro do hospital aí vestidos de ajudantes de médicos são a maioria terroristas que invadiram Israel. A maioria, esses que estão vestidos aí de verde, de branco, aí estão aí para todo lado
A maioria são os terroristas. Eles não são paramédicos, não são enfermeiros, nada. São pessoas que estão aí, que o quartel central do grupo terrorista Hamas é embaixo do hospital. Ou mais um lado, ou mais para cá, mas aí é o lugar principal deles. A entrada e a saída para todas as partes. Mas eles serão abatidos, serão reconhecidos e eliminados. Mortos. Mortos. Todos serão mortos. E não terão direito a viver em um mundo vindouro. Por causa da sua bandidagem, da sua barbárie, da sua afronta contra o Eterno. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom.